Seja bem-vindo ao canal da Domo Soluções em TI, eu me chamo André Satsiak e nesse vídeo de uma série de vídeos sobre o PowerStore, a nova solução de storage da Dell, eu vou fazer um overview, uma visão geral da console de gerenciamento desse storage para ti, para sua empresa. E se você gostar do conteúdo desse canal, considere se inscrever, apertar o sininho e acompanhar os próximos vídeos sobre essa solução. Então vamos lá? Primeira tela que eu gostaria de mostrar para vocês é a tela de gerenciamento do storage. Ela é totalmente HTML5, é totalmente via navegador, tá? Porém, você também pode fazer a gestão via linha de comando com PowerStore CLI ou via Ansible, se você gostaria de automatizar algumas ações em cima do teu storage, integrar com algumas soluções como Kubernetes, por exemplo. E também você pode utilizar REST API para poder fazer outras integrações, caso você gostaria de ter uma integração mais flexível com o teu ambiente. Nessa primeira tela, hoje eu vou mostrar para vocês a console web. Nessa primeira tela eu tenho um overview geral do storage. Tá? Então aqui é uma demonstração de um ambiente simulado, onde eu tenho aqui um overview com os appliances, que seriam os storages. Nesse exemplo aqui eu tenho 2 storages integrados. Os alertas que eu tenho ativos nesse ambiente. A lista dos principais itens que eu quero monitorar, que esteja na visão geral para mim. Um inventário resumido de volumes, de hosts, máquinas virtuais, sistema de arquivos, file share e assim por diante. E aqui na lateral eu tenho os principais alertas que estão ativos nesse exato momento que eu preciso tomar alguma ação e abrir um chamado no ambiente. Se eu mudar aqui para Capacity, eu tenho um overview geral de capacidade de consumo do meu storage. Então ele já me mostra aqui 43 TB e eu tenho livre 40 TB. Uma porcentagemzinha, ele me mostra também gráfico de crescimento ao longo do tempo desse storage. Aqui embaixo eu tenho os tops volumes que a gente tem com o consumo desse ambiente e o quanto que eu estou economizando, porque nativamente esse storage da Dell ele possui deduplication. Então, nesse exemplo aqui, eu estou logicamente provisionado, consumido lá no meu ambiente de virtualização, no meu storage, por exemplo, no meu VMware, por exemplo, 8.8 terabytes, só que nativamente dentro desse storage eu estou consumindo apenas 2 terabytes. Então eu estou tendo uma taxa de deduplicação de 4 para 1, 4,4 para 1. Resumindo, desses 8,8 teras que eu tenho provisionado lá no VMware, eu estou economizando 6,7 terabytes nesse ambiente dentro desse storage. Eu estou tendo então uma eficiência global de 960 para 1. Tá? O que é legal desse storage? Se você for utilizar ele especificamente para virtualização, você vai conseguir economizar muito em termos de armazenamento, porque a gente sabe que no ambiente de virtualização muitas máquinas virtuais são parecidas ou possuem o mesmo bloco, E ele faz a deduplicação utilizando o nível de bloco. Tá? Então, se você utiliza, por exemplo, features de proteção dele, que a gente vai ver a seguir, onde você gera uma proteção com políticas de snapshots, ele vai economizando, você vai ter uma deduplicação desse ambiente, você não vai ter uma cópia extra de cada dado, de cada máquina virtual que você cria dentro do seu ambiente. Tá? Então, por exemplo, eu vou ter que começar tudo de novo. Tá? Não tem problema. Eu vou falar do overview, porque eu já fiz a intro, Sim. Pode deixar, não tem... Tá aparecendo o vídeo? Não. Tá. Então, a primeira tela que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa interface web, HTML5. Tá? Esse storage a gente consegue gerenciar ele tudo via web. Se eu quiser, eu também posso utilizar linha de comando com PowerStore CLI, ou eu posso utilizar ferramentas de automação como Ansible, por exemplo, ou eu posso usar REST API também para poder fazer integração com alguma ferramenta que eu utilize dentro da empresa e automatizar tudo. Tá? Nesse exato momento eu vou mostrar para vocês a visão geral da interface web, tudo que ela proporciona para nós no gerenciamento do storage no dia a dia.
Então a primeira informação que eu tenho aqui no overview são os appliances que eu tenho dentro desse ambiente, os alertas e a lista de itens que eu gostaria de monitorar toque de caixa para eu estar por dentro, né, do overview, dentro do meu storage quando eu acesso a interface de dashboard. Então, por exemplo, eu estou visualizando aqui os meus volumes, os meus grupos de volumes, sistema de arquivos e máquinas virtuais a toque de caixa. Quando eu acesso a console do storage, já mostra aqui as informações mais cruciais desses itens que eu estou monitorando. Tá? Olhando aqui no inventário, então ele mostra para mim todos os itens que eu tenho dentro desse storage, desde grupos de volume, volumes em si, hosts físicos que estão conectados nele, máquinas virtuais, se eu utilizar, por exemplo, o vVols do VMware, sistema de arquivos que ele também suporta compartilhamento, além de bloco e vVol. Né? Eu tenho aqui os compartilhamentos de rede, NFS, e os meus servidores de file system, que seria o NAS Server. Né? Na lateral aqui eu tenho os principais alertas que estão ativos no storage, onde eu preciso tomar cuidado, tomar uma ação, abrir um chamado incidente lá na Dell para tentar resolver o problema. Tá? Indo mais adiante em Capacity, eu tenho um overview de capacidade do uso de armazenamento desse storage, onde eu tenho aqui uma porcentagem consumida do total de capacidade disponível. Eu tenho um gráfico de histórico ao longo do tempo de crescimento desse storage. Tá? E aqui embaixo eu tenho então a visão de taxa de deduplicação que ele está me entregando. Então, por exemplo, eu tenho provisionado lá no meu ambiente de virtualização 8,8 teras, com a taxa de dedupe, onde ele verifica, né, faz a deduplicação em nível de bloco dessas máquinas virtuais, ele está consumindo apenas 2 TB de armazenamento físico do nosso storage. Então, resumindo, eu estou fazendo 4,4 para 1 de dedupe, economizando 6,7 terabytes de dados do meu storage físico. Tá? Indo mais adiante, eu tenho então os gráficos de performance para saber se o meu ambiente está tudo certo, se não está, se está estressado, se eu estou tendo alguma limitação nesse sentido de performance com latência, IOPS e algo nesse sentido. Eu posso, inclusive, dar um zoom num período de tempo para fazer um troubleshoot, se eu quiser. Eu venho aqui, ó, seleciono, ele vai dar um zoom nessa área. Se eu quiser dar um zoom nessa área aqui, eu aproximo mais ainda e assim por diante. Eu posso customizar, né, o meu time range, né, de quanto que eu quero visualizar. Eu quero visualizar da última hora, 24 horas e assim por diante. Tá? Na aba de monitoring, eu tenho os alertas que estão ativos no meu storage, que eu preciso tomar cuidado, eu preciso tomar uma ação, os eventos que aconteceram, os jobs de ativo são tarefas que eu tenho configuradas dentro do nosso storage, desde tarefas agendadas, como criação de snapshots, ou ações manuais que eu acabei fazendo, né? E cheques e validações do sistema para saber se está tudo íntegro, se está tudo bonitinho, tudo redondinho. Seguindo mais adiante, na parte de computing, eu tenho a configuração dos meus hosts, onde eles estão configurados para conexão com o nosso storage. E aqui eu tenho Windows, VMware, Linux e afins. Eu posso criar clusters também de hosts, para eu poder provisionar um volume para todos os nós desse cluster. Eu tenho aqui máquinas virtuais, quando eu integro, por exemplo, com o VMware. Né? Então, se na minha empresa eu utilizo o VMware, ele tem integração aqui, ó, nativa com o VMware. Você instala o pluginzinho VSI, onde ele vai fazer essa integração entre o storage e o VMware. E lá no VMware você vai poder criar máquinas virtuais utilizando o vVols e fazer a integração nativa do storage, onde o storage vai poder administrar nativamente essa máquina virtual. Então, você sai daquele cenário tradicional de data store e utiliza o VMDK, que é o disco virtual nativo da máquina virtual, dentro do próprio storage, sem ter a necessidade de ficar criando, por exemplo, data store. Tá? Vou mostrar isso na prática nos próximos vídeos, se você acompanhar aqui no nosso canal. Então, resumindo, eu tenho aqui integrado o nosso VMware, eu tenho algumas máquinas virtuais com o vVol habilitado, e eu consigo ter a gestão dessa máquina virtual nativamente dentro da console do storage, se assim eu quiser fazer essa gestão. Então, por exemplo, eu posso visualizar aqui a minha máquina virtual na console do storage, onde eu vou ter aqui um overview de capacidade de quanto que essa máquina virtual está consumindo do meu storage. Tá? Performance, nativamente dentro do storage eu consigo ver esses gráficos de performance, consigo ver
os gráficos de performance de storage, além do computing, alertas dessa máquina virtual e políticas de proteção, onde eu posso criar as políticas de replicação ou de snapshots do meu storage, tá? Então, se eu criar, por exemplo, uma política no storage onde ele vai criar snapshot todo dia, você vai ter esses snapshots aqui nessa console, nessa visualização, e lá na console de snapshots da própria máquina virtual. Lembrando que esses snapshots são gerenciados e administrados pelo storage. E aqui ele vai mostrar, né, os volumes virtuais, que são os VMDKs dessa máquina virtual, nativamente dentro do storage. Essa é a visão que eu vou ter. Cada VMDK vai ser gerenciado nativamente pelo storage. Lá no VMware ainda vai aparecer a visualização como se fosse um data store, só que é um container, né? Então, para nós, é como se fosse no cenário tradicional, mas a VMware fez isso só como se fosse uma visualização para a gente continuar entendendo como se fosse cenário tradicional, mas é vVols e toda a administração dos dados fica dentro do storage nativamente. Seguindo, então, para a parte de storage, eu tenho aqui volumes, grupos de volumes, storage containers, que é o data store do vVols, sistema de arquivos, eu posso ter, por exemplo, utilizar esse storage como compartilhamento de rede, se eu quiser nativamente, onde eu vou ter um NAS server e os compartilhamentos em cima desses NAS servers. Mas olhando aqui para volumes, então, eu tenho todos os volumes criados dentro do meu ambiente, tá? A SCSI, os dados provisionados, os dados consumidos e as políticas de proteções que eu tenho habilitado para ele, a política de performance e para quem que eu estou mapeado esse volume. Eu também posso criar um volume novo por aqui, provisionar, mapear. Eu posso acessar esse volume, por exemplo. Tem informações de capacidade desse volume, de performance, de alerta, também tem o gráfico. Todas aquelas informações de gráfico, de gerenciamento que eu tenho no dashboard por todo o storage, eu tenho para cada objeto, para cada item que eu tenho dentro dele. Tenho aqui uma visão de política de protection. A gente vai ver nos próximos vídeos como criar essas políticas, como criar um snapshot manual e, inclusive, como se recuperar de um ataque de ransomware, por exemplo, utilizando a própria política de proteção do storage. A gente vai ver, eu vou criar várias máquinas virtuais em laboratório para vocês, vou deletar todas elas e vou recuperar esse ambiente inteiro em menos de 5 minutos. A gente vai ver nos próximos vídeos. E a visão de mapeamento. Tá? Para quem que está mapeado, por exemplo, esse volume, né? Eu posso criar, então, um pool, né? Um grupo de volumes. Então, eu posso juntar vários volumes dentro desse pool. E esse pool eu posso apresentar para vários servidores. Então, todas as configurações, políticas que eu criar para esse pool vai ser aplicado em todos os volumes. Então, se eu criar uma política de proteção que vai fazer um snapshot todo dia às 7 horas da noite, isso vai ser aplicado para todos os volumes no mesmo tempo daquele grupo de volumes, tá? Em storage containers, seriam os volumes utilizados pelo vVol. Tá? Então, as máquinas virtuais que eu criar com o vVols, eu vou provisionar para dentro desse container. E aí ele vai converter lá no VMware automaticamente de uma máquina tradicional para uma máquina de vVols. E eu tenho aqui os meus sistemas de arquivos, onde eu posso criar, né, os meus file systems, os meus compartilhamentos de rede, meus NFS e os meus NAS servers, que ele também provisiona. Isso proporciona, né, esse sistema de arquivos nativo. Então, para isso eu tenho que ter um NAS server, né, um containerzinho de NAS server, para eu poder criar esses compartilhamentos. E esses compartilhamentos suportam SMB para Windows, NFS para Linux e Mac. Tá? Posso apresentar para Mac. Indo para a parte de proteção, tá? Especificamente em políticas de proteção. Então aqui eu consigo criar, por exemplo, uma política onde eu posso criar regras de snapshot. Então, por exemplo, a proteção de backup, proteção de produção, por exemplo, produção, tá? Onde é que eu posso criar minhas regras de snapshot. Ele até já trouxe aqui de exemplo para mim. Tá? Então eu posso vir aqui e criar, por exemplo, um snapshot novo, uma regra nova. Então, por exemplo, snap diário. E eu quero que seja todo dia durante a semana. Então eu deixo aqui, desmarco aqui domingo e sábado. Deixo aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
a cada 6 horas, eu posso modificar aqui meu time range, o mínimo para criar cada snapshot é 5 minutos, ou eu posso dizer que é todos os dias dessa semana, no horário da meia-noite, ou por exemplo das 11h45 da noite. E ele vai criar esse snapshot no horário de Brasília. Eu mantenho esse snapshot por 7 dias ativos, então todo dia, né, durante o horário, durante a semana, né, ele vai ter o snapshot diário. Eu quero fazer um snapshot semanal? Tem problema. Snap semanal, onde você vai desmarcar todos, né, e vai deixar apenas sábado de exemplo aqui, né, que vai ser às 11h30 da noite. Né? E aqui eu posso manter, por exemplo, o semanal por 14 semanas. Tá? Então, automaticamente, todos os volumes que eu aplicar essa política de proteção vão seguir essa politicazinha de snapshot nativamente dentro do storage. Eu também posso replicar esses volumes para outros storages, caso eu tenha, tá? Essa replicação, essa integração com outros storages. E aí eu crio, né, política de replicação nativa de storage para storage. Tá? Deixa eu cancelar. Aqui eu tenho então um overview das replicações que eu tenho ativo no meu ambiente. Tá? Se está tudo normal ou não, dos meus recursos que eu tenho replicado. Tá? A visão da última replicação, né? E os storages que eu tenho configurado para receber essa replicação dos meus volumes. Indo para a migração, se eu tiver outros storages da Dell, eu posso fazer a migração dos dados desses storages antigos para dentro do novo storage da Dell nativamente. Então eu posso replicar, trazer na verdade o dado de Equalogic, do SC, que seria o component, né? SC Series, Unity, VNX, Extreme I/O. Tá? Posso fazer essas importações. Aqui eu tenho então as configurações dos hosts antigos do meu ambiente, os storages e as políticas, né, as ações de importação. Tá? Ele me mostra aqui um overview de como que está a taxa, né, e se já está completo ou não, em que status que está a importação dos dados antigos para esse ambiente novo. E para finalizar, aqui eu tenho um overview do meu storage, né, da parte de hardware dele. Tá? Se eu clicar aqui dentro de cada um desses nós, eu vou ter um overview geral de capacidade, performance, alertas, um overview das portas que estão conectadas ou se tem alguma porta down desconectada. Tá? E os componentes, eu tenho aqui uma visão dos discos que estão configurados dentro desse storage, a visão traseira dele, para eu saber se tem algum cabo desconectado ou não, se está tudo certinho, tudo íntegro, né? Se os nós estão ok, se as controladores estão todas ok. Aqui eu tenho um alerta de porta desconectada, onde eu tenho que ter uma intervenção física do meu time. E aqui uma visão interna do Blackpane dele para saber se está tudo, né, se todos os componentes estão de acordo, se está tudo redondinho, tudo bonitinho. Tá? Aqui em Settings eu tenho algumas configurações do storage em si, onde eu posso configurar, por exemplo, o monitoramento do suporte assist da Dell. Então, se der qualquer problema nesse storage, vai ser aberto um chamado automaticamente para a Dell. Se precisar reposição de peça, o time já vai abrir um chamado, já vai mandar uma peça para o teu endereço configurado lá no portal da Dell. E eu tenho aqui ajustes de, por exemplo, integração com Active Directory, criação de usuários e notificações de e-mail. Tá? Então, basicamente, essa é a console de gerenciamento, visão geral do storage. Tá? Essa aqui é uma demonstração. Eu vou mostrar na prática para vocês o storage que a gente tem implantado aqui na Domo, tá? A configuração dele com VMware. E a gente vai fazer vários labs junto aqui no YouTube de como criar um volume, como provisionar no VMware, como criar uma política de proteção, como destruir o ambiente, como recuperar utilizando a política de proteção. Então, por hora, a visão geral via HTML5 é essa do storage. Tá? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse overview, considere se inscrever no canal e acompanhe a gente nos próximos vídeos. Agradeço a participação e muito obrigado!